o que mais falar sobre The Dark Side of the Moon? Hoje, Os caras queriam fazer uma live comigo do AC/DC e me tirada do Dark Side of the Moon. Sacanagem, Romero, isso é sacanagem. Não, muito escrota. Isso é sacanagem. Aí tu vê o nível de amigo que nós somos, entendeu? Uma porra de um EP do AC/DC, os caras querem me tirar do álbum de todos os tempos. Aí você vê o nível de amigo que nós somos. Cara, quando eu tava pensando aqui, né, fazendo roteiro pra live, tava pensando aqui, meio isso que o Márcio falou, né? O que falar ainda de Dark Side of the Moon, né? Mas uma data redondinha dessa, né? 50 anos, não poderia passar em branco aqui no Pitadas do Sal. E Sal, se nós falamos do Obscure by Clouds, por que não falar do Dark Side of the Moon, por exemplo? Sim. E outra coisa. Diga. O teu canal, o canal do Pitadas, eu acho que tem um grande barato dele, muitas vezes falar de coisas não óbvias, né? A gente tem vários exemplos aqui de lives que nós fizemos que apresentaram álbuns, falaram de artistas que não são tão conhecidos. Eu acho que esse é um dos grandes baratos do canal. Contudo, existem efemérides que são impossíveis de passar batido. Essa é uma delas, né, cara? Não Essa tem é uma passar, delas. porque a gente tá falando de um dos álbuns de rock mais vendidos de todos os tempos, enfim. E a gente sabe de tudo que ele representa para a cultura pop, né? É aquilo, Márcio. A pessoa não é obrigada a gostar, né? Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas uma pessoa que se diz amante de música e tem um pezinho no rock and roll, não ter ouvido, pelo menos, Dark Side of the Moon, não tá certo, né? Alguma coisa não tá correta ali. Eu ouvi esse álbum ainda na adolescência, né? Tipo, uns 10, 11 ou 12 anos depois que ele foi lançado, compreendendo ele, né? Algumas músicas eu já conhecia, meus primos mais velhos ouviam e tal, mas na sua totalidade, né? Acho que como ele merece e deve ser ouvido, né? Como um álbum inteiro, assim, sem pular faixa e tal, na minha adolescência ali, ainda na primeira metade da década de 80. Então, assim, a live foi adiada algumas vezes, é importante dizer isso, para nós três fazermos ela, mas ela foi adiada dentro do mês que ele completa 50 anos. Isso dá para se dizer, né? Ele completou 50 anos, que dia mesmo? Dia 1º, né? Dia 1º de março. Então a gente conseguiu ainda fazer dentro do mês. Bom, para algum desavisado, né, que caiu aqui de paraquedas no canal Pitadas do Sal, já peço que deixe seu like no vídeo, que a live vai ser muito bacana. A galera que já começou a se manifestar aqui no chat, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar seu like também. E quem por acaso não é inscrito, por favor, se inscreva. Falta pouquinho para eu chegar a 8 mil ali. Estou tentando chegar a 10 já faz um tempo, mas vamos devagarzinho. 8 mil, de repente, a gente já bate de março para abril, né? Pô, se eu chegasse a 10 mil até o meu aniversário, dia 17 de abril, eu ia ficar muito feliz. Mas não poderíamos deixar de dizer, né, só para conceituar aqui, que o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ele é considerado, acho que não preciso nem falar que ele é considerado, ele é, né, um clássico da música por várias razões. Né? Ele foi lançado em 1973, a gente está fazendo essa efeméride de 50 anos, porque o disco, desde seu lançamento, ele é um completo sucesso comercial e de crítica. Né? E ele continua até hoje sendo um dos álbuns, como se fala, não só mais vendido de todos os tempos, como um dos mais influentes. Né? E a gente pode passear aqui na live por vários motivos, por várias razões, né, para corroborar essa minha afirmação de por que esse disco é tão importante, por que esse disco é tão bom. Pode não gostar, você não tem obrigação, como eu falei, mas ele é bom. Né? E aí eu queria perguntar para vocês dois, como nas nossas lives clássicas de álbum, como vocês tomaram contato, né, com a obra, como ela deve ser apreciada, como eu falei, né? Eu cresci nos anos 70 com algumas faixas esporádicas e tal, principalmente Time e Money, mas o álbum, assim, eu parei, eu falei, não, preciso ouvir o álbum na íntegra. Foi na primeira metade ainda da década de 80, da minha adolescência, ali entre meus 13 e 15 anos.
Buenas. Eu conheci o Dark Side of the Moon ainda também na adolescência, eu devia ter 14, 15 anos, e a minha geração chamava de Prisma, né, cara? Eu achava muito legal isso. Tinha uma coisa meio... disco do Prisma. O disco do Prisma. Tinha uma coisa meio aportuguesada que eu achava bacana, né? Por muito tempo eu chamei. Eu me lembro quando trabalhei em loja de disco, depois no final dos anos 90, as pessoas chegavam e pediam no balcão. Eu quero o Prisma do Pink Floyd. O que mostra que essa iconografia realmente é algo que marcou muito, né? E que continua sendo uma das mais fantásticas da história da música. A gente sabe sobre tudo isso, né? Massal, Romero, pessoal, imagina um disco que fica na lista dos mais vendidos por mais de 740 semanas. Cara, é muito tempo. Tem anos que o Dark Side continua vendendo lá, durante esse percurso de 50 anos, teve anos que ele vendeu 1 milhão de cópias, isso passado 73. Ou seja, isso é um número assombroso, né? Tem muita gente que não vendeu isso em toda a carreira, 5, 6, 7, 10 álbuns, enfim, bandas aí que a gente gosta muito. O Floyd realmente esse disco é um sucesso comercial e conceitual, né? Contudo, eu acho legal a gente dizer que além desse sucesso comercial e desse consumo de massa, eu já falei isso em algumas lives aqui, eu costumo dizer que uma audição atenta do Dark Side of the Moon é sempre uma experiência impressionante, complexa. A gente percebe que as coisas mudam quando esse LP gira no toca-discos. Tudo fica etéreo, essa imersão nos faz realmente ficar mais reflexivos, tem uma densidade muito particular, muito peculiar no álbum, né? Eu sempre digo que eu também gosto eu gosto de fazer uma cerimônia quando ouço Dark Side, ou seja, aquela coisa de botar o disco no prato, ouvir no momento em que eu posso realmente não ouvir, não é aquele disco para ouvir numa festinha, né? Um disco para ouvir como algo realmente que tu para sacar tudo aquilo que ele pode te dar, né? Tanto que eu tenho ele em vinil, que eu recomprei uma edição de 45 anos, e eu tenho ele nesse formato, que é também uma remixagem, e também tem um disco ao vivo, e eu indico demais esse livro aqui. Esse livro talvez seja o melhor livro sobre Dark Side, que é o The Dark Side of the Moon, Os Bastidores da Obra do Pink Floyd, por John Harris. É um livraço, cara. Ele realmente entrega a alma do disco, assim, em todos os aspectos, né? Então, inclusive, muito do que eu vou falar, eu pesquisei aqui porque eu reli o livro todo para poder fazer essa live hoje, né? Eu não tenho, mas li ainda na época da faculdade de jornalismo e recomendadíssimo. Maravilhoso. Bom, e evoluindo, cara, alguém falou aí de Sgt. Peppers, né? Seria o The Dark Side of the Moon, Sgt. Peppers dos anos 70. Cara, eu acho que aquilo que ocorreu em Sgt. Peppers com os Beatles, o processo de gravação, o cuidado para empacotar um álbum de rock como um produto artístico de alto quilate, tudo isso foi, de alguma forma, ampliado no Dark Side of the Moon, que certamente, assim como o Sgt. Pepper, estabeleceu um novo padrão para a música mundial daquele tempo, né? E, como a gente está falando, o primeiro contato visual com ele já começa com o Prisma da capa, né? Que é aquela obra ali que foi criado pelo Aubrey Powell e o Storm Thorgerson, os caras da Hipgnosis, que é uma iconografia tão conhecida, né, como a língua dos Stones, por exemplo, né, cara? Então, tipo, é uma marca consagrada do Pink Floyd. E também essa coisa do conceito artístico de abrir o álbum como um livro, que seja as letras, a arte que de alguma forma perpassa tudo. Eu acho que é uma experiência tátil, né, cara, que também faz parte desse processo de percepção, de integração dos sentidos. E por isso, né, salve pessoal, Romero, eu me compadeço muito da geração atual que, de alguma forma, está conhecendo Dark Side do Moon no telefone celular pareado com uma caixinha Bluetooth, né, cara? Porque essa experiência nossa de conhecer no vinil, da forma como... e todo esse conceito de álbum, eu acho que é como tem que ser, né, cara? E esse é um dos discos que consagra esse formato, né? Buenas, para seguir e concluir... esse também é o primeiro álbum do Pink Floyd que tem um domínio conceito total de Watt. E daí isso não ia mais, isso iria continuar e ia ser talvez mais ditatorial até, né? Mas, apesar disso, esse é um álbum de banda, né? Porque todos colaboram muito, né, cara? Muito. Então, tipo, a gente pode ver, inclusive, nos créditos das faixas, por mais que o conceito do álbum tenha sido, vamos dizer assim,
proposto pelo Waters, é um disco em que as guitarras do David Gilmour são sensacionais, as vozes dele junto com o Rick Wright são muito boas, tem muitas ideias do Rick Wright que passaram para o disco, ou seja, é um disco realmente de banda, né? E aí tem todo o lance, cara, tem a engenharia de som do Alan Parsons, que é fundamental para o sucesso do disco, gravado no mesmo local onde os Beatles gravaram Sgt. Pepper's, ou seja, Abbey Road Studios, né? E com a presença espiritual do Sid, que estava vivo, mas de alguma forma, mas fora da banda, mas ainda, vamos dizer assim, insurgindo a sua influência sobre aquilo que o Floyd produzia, né? E aqui eu vou chamar a atenção para uma live que nós fizemos o ano passado, falando sobre o Obscured by Clouds, né? Que a gente fez aqui, o Romero e o Sal. Porque naquela live a gente fala, por exemplo, de canções como Mudman, Burning Bridges, Free For, Childhood's End, que são músicas que já davam pistas e já tinham tintas daquilo que o Floyd ia fazer no Dark Side of the Moon. E é um disco que de alguma forma vem meio logo na sequência vem o Dark Side, eles já estavam propondo algumas coisas que eles de alguma forma fariam com muito mais profundidade nesse disco. Quando a gente fala do disco liricamente, ele é um disco que foge do caminho usual da temática romântica, é conceitual, é circular, com início, meio e fim, isso, ele começa e termina da mesma forma, né? E ele escancara dilemas, tentações, ansiedades da sociedade moderna, fala de exaustão, a busca da fama e fortuna, o medo, a loucura, a mortalidade, a vida na estrada pelo ponto de vista dos músicos, a pressão contínua, a ganância, a truculência do capitalismo, enfim. As temáticas são bem complexas, mas de alguma forma eles falam isso também de uma forma muito simples, que fica muito fácil para a gente perceber aquilo que o disco está dizendo como recado, né? E aquilo que eu disse, no sentido de álbum, numa apreciação conjunta de canções, empacotado para ser curtido realmente, não isoladamente, né, mas como um disco em que a gente começa na primeira do lado A e termina na última do lado B, por mais que ele tenha sido extraído singles de sucesso, como a própria Money, para mim, como eu digo, é a vitória do álbum em si, né, cara? E nessa era do single, EP, TikTok, percebemos que o Dark Side of the Moon, mesmo passados 50 anos, ele continua completamente vivo, candente, importante, e é um álbum completamente que dá as tintas do que realmente é o Pink Floyd. E como eu já disse em outras vezes em lives do Pink Floyd, quando eu sou convidado aqui no Sal, quando não me excluem, é que essa é uma banda que envelheceu muito bem, e ela faz muito bem para caras como nós, quarentões, cinquentões. Eu acho que realmente toda essa temática se torna ainda mais profunda e necessária.